Muito bem, meus amigos, vamos lá para o nosso livro Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo, capítulo número 4, o drama de Carlos, que é a segunda parte que nós vamos estudar. Bom, nós acompanhamos aqui, pessoal, no nosso encontro passado, além dos casos, né, que iam sendo atendidos lá no centro, onde o Carlos, né, a mãe de Carlos, no caso Dona Catarina, estava presente, né? Então nós vimos ali os vários casos, e depois chegou a vez dela, em que ela inicialmente apresentou uma certa insegurança pelo fato de professar uma outra religião, uma outra crença, e se deparar num ambiente completamente diferente, mas ela foi acolhida por aquele espírito, aquela entidade, que trabalhava com o Sr. Antenor, para que ela entendesse ali que o propósito era exatamente ali o auxílio do Carlos, seu filho, né? Lembrando que Carlos estava presente em desdobramento naquele centro, ele não foi pessoalmente, não apresentava ainda condições. Então, ela foi atendida e acolhida pelo espírito, né? Foi passado ali algumas orientações, bom dia, embaixador, algumas orientações para que ela que ela entendesse, né, o que o espiritismo poderia oferecer em termos de esclarecimento, exatamente porque quando disse que o espírito estava ali, na verdade, né, Carlos estava resgatando alguma experiência do passado, a Dona Catarina ficou, né, na dúvida, né, como ele poderia resgatar alguma coisa se ele não fez mal para ninguém, né? Então ali trazendo a ideia da reencarnação, da explicação da reencarnação, e falando exatamente sobre a doutrina espírita, que é a filosofia que poderia orientá-la a respeito de tudo aquilo, né, como foi colocado no livro, que Jesus ainda não tinha revelado, né, a nós aqui encarnados naquele tempo. Passada essa fase de orientação, falando sobre o trabalho que ia ser feito em algumas etapas, né, mas que Carlos estava naquele momento sendo atendido de uma forma emergencial para cuidar daqueles, né, do que acontecia de mais grave naquele momento, mas que com o passar do tempo ele receberia ali outros tratamentos a ponto de estar em condições de comparecer no centro. Bom dia, Maza. Depois, então, o Dr. Bezerra, conversando com o Filomeno de Miranda, trouxe para nós, né, explicações importantes a respeito de Carlos, da sua história, e também sobre a esquizofrenia, que era o caso que ele sofria. A história de Carlos é que no passado ele tinha sido, né, um homem bastante que exercia um poder de uma forma desequilibrada e causando, né, sofrimento a muitas pessoas, e ao mesmo tempo também com abusos, né, no campo da sexualidade. Isso fez com que ele, no plano espiritual, então, trouxesse, né, uma trajetória, né, vivenciasse uma trajetória de muitas dificuldades, de muito sofrimento, especialmente com os dramas de consciência e, ao mesmo tempo, das perseguições daquelas que foram as suas vítimas naquela existência anterior. Não trouxe para nós aqui, a princípio, nenhum tipo de afirmação, em que época ele teria vivido, qual foi a experiência que ele acabou experimentando, mas, né, estava ali o caso para a gente poder estudar. Só para poder pegar aqui o trechinho, trazendo para nós aqui de um modo mais objetivo, ele colocava o seguinte para nós aqui. Que o Dr. Bezerra, no começo, né, apresenta para nós. Então ele diz assim: tá aqui, ó. Em breves palavras, explicou a mentora do grupo o que se passava remontando à última reencarnação do rapaz, quando a arbitrariedade e o despudor levaram-no ao desregramento e ao abuso
da transitória autoridade de que desfrutava, perturbando a paz de muitas pessoas e chafurdando no abuso do sexo. Reencarnando, manteve a consciência da culpa e autopunindo-se e tudo mais. Depois aqui, bom dia, Crazy Guy. Depois daqui, adicionando-se a autorreparação que a consciência endividada lhe impunha, alguns adversários espirituais se lhe vinculavam como cobradores impertinentes, em particular uma jovem negra de aspecto feroz, com singulares deformidades faciais, denotando-lhe o processo de monoideísmo degenerador, centralizado na vingança. Então aqui, bom dia, Fabi. Então aqui, eu também no começo tive, Fabi, então deve ser uma coisa meio geral. Então aqui já traz para nós uma pista, né, falando sobre essa perseguidora jovem negra, né, então traz para nós a ideia, principalmente pelas características do trabalho que acontecia naquele centro, de uma relação muito próxima, né, principalmente com espíritos que vivenciaram a escravidão, e também seja como aqueles que causaram muito sofrimento, ou aqueles que viveram sofrimento, né? Então, traz ali para nós, né, uma afinidade entre a história do próprio Carlos e o ambiente ali onde ele buscava o auxílio. Então essa foi ali a parte que contava um pouco da história dele. O Dr. Bezerra então comentava sobre esse conjunto, né, essa convergência de fatores, tanto a parte moral, em que ele próprio se punia pelo fato de trazer ali os dramas de consciência, como também o fator externo, que eram essas perseguições. Então ali o trabalho se organizaria a partir dessa realidade, né, imediata que era apresentada. Bom, avançando um pouquinho aqui, a dona Catarina ficou bastante entusiasmada, né, ficou bastante otimista com a orientação que foi transmitida e a perspectiva do filho ter sido auxiliado. O Dr. Bezerra, então, fez uma aplicação de passe de fluidos, né, para que ele, então, ficasse mais equilibrado, isso em espírito, para que adormecesse de uma forma mais profunda, e isso para que ele conseguisse se desligar, né, dos espíritos que o perseguiam, provocando tanto sofrimento. E aí depois, a partir dali, desse momento, ele foi então reconduzido ao lar, né, pelos espíritos que trabalhavam lá nessa parte da assistência. A partir daí, bom dia, Dirivan. A partir daí, o Dr. Bezerra então faz alguns comentários, né, mais técnicos a respeito do que é a esquizofrenia, dos estudos que eram desenvolvidos, né, principalmente ali de Eugene Bleuler, que foi do século XIX para o século XX, foi um estudioso da esquizofrenia, se dedicou bastante, e ele comentava exatamente sobre uma afecção fisiógena com ampla superestrutura psicógena, né? Então uma mistura de fatores orgânicos e ao mesmo tempo fatores psíquicos. E aí o Dr. Bezerra acrescenta também os fatores kármicos, né? Os fatores espirituais que agravam a condição do paciente. Feito então essa orientação a respeito das condições de Carlos, aqui então nessa parte que a gente vai entrar agora, começa exatamente ali o estudo do caso dele especificamente, né, depois de trazer toda essa orientação mais técnica. No caso de Carlos, diz aqui então o Dr. Bezerra, houve alteração neurológica por ação do perispírito no sistema extrapiramidal, resultando na alteração de alguns reflexos tendinosos, conforme se observa na rigidez da pupila. Então, inicialmente, aqui ele vai trazer nesse trechinho, foi o trecho mais trabalhoso, né, porque eu tive que pesquisar aqui para poder entender exatamente o que ele colocava. Então, por causa do efeito do perispírito desequilibrado sobre o corpo físico, acabou alterando alguns reflexos do corpo. Né? Bom dia, dona Miriam. Então aqui, por exemplo, sistema extrapiramidal,
que era a parte motora do nosso cérebro, ao mesmo tempo que falava também sobre reflexos tendinosos, é aquele reflexo, né, que o velho teste do martelinho no joelho, né, que dá aquela batidinha, o reflexo acontece. Só que no caso de Carlos, havia ali aquela catatonia. Então um órgão, o membro dele, por exemplo, uma perna, ou então o braço, ou então o corpo todo dele, ficava naquele estado catatônico de paralisia. E aí, como eu comentei com vocês no nosso encontro passado, seria interessante vocês pesquisarem no YouTube o que é exatamente ali a catatonia, porque ali tem alguns vídeos que mostram a situação real dos pacientes, como eles ficam, né? Então uma pessoa que está sentada com o braço levantado e ela fica com o braço levantado, e muitas vezes no estado lúcido, inclusive, né? Então ele tinha ali vários tipos de alterações, e aqui, como foi observado, na pupila, né, dilatada, que não tinha aquele reflexo, né? Aquele também velho teste da lanterna, né, que coloca no olho, tira, coloca e tira, para poder ver se a pupila dilata e contrai. Nesse caso havia uma rigidez, que era também ali o reflexo dessa alteração no sistema extrapiramidal. Então aqui também, da mesma forma, ocorreram distúrbios neurovegetativos na série vagotônica, né? Então esses distúrbios neurovegetativos é a somatização, como o diagnóstico, né, a definição desses distúrbios neurovegetativos, trata daqueles pacientes que sofrem um efeito orgânico, mas os médicos investigam de todas as formas, não acham nenhuma causa física, e aí então se deduz que o paciente, então, por causa de uma alteração psíquica, acaba somatizando. Então, na verdade, ele não precisa necessariamente de um tratamento físico, mas de uma psicoterapia para poder retomar a normalidade. Então, Carlos apresentava sintomas físicos, questões orgânicas, né? Então esse próprio efeito físico que ele vivenciava não era nada orgânico, mas era, na verdade, algo psíquico. E aí, mais uma vez, nós acrescentamos aquilo que o Dr. Bezerra trazia, dizendo exatamente que esse psíquico tem ali, claro, o principal componente, que é o componente espiritual. Porque espiritualmente era um espírito que trazia essas alterações, esse grave desequilíbrio que ele vivenciava por causa dessas experiências do passado, e o seu organismo acabava absorvendo tudo isso, né, sofrendo o efeito do psiquismo alterado, fazendo então com que ele sofresse mentalmente ou psiquicamente, mas também fisicamente. A conhecida mão catatônica, úmida e fria, com cianose, aquela mão azulada, né, com pouca oxigenação, sem pressão coordenada, igualmente faz parte do quadro do nosso paciente. Então a mão catatônica, aquela paralisia, né? Além desses, naturalmente, ocorrem nele os distúrbios metabólicos, como defluência do estado geral que padece, né? Então várias alterações que ele sofria, ou seja, o corpo dele estava totalmente desequilibrado, sofrendo o efeito, né, a somatização daquilo que acontecia mentalmente. Então, vamos dizer que fisicamente era possível observar a aparência, ainda que de uma forma superficial, daquilo que acontecia nas profundezas da mente dele. Que na verdade é o que acontece com todos nós, né? Como Emmanuel lembra naquela expressão que eu sempre trago para vocês, não existem doenças, mas existem doentes. Então aquela pessoa que traz uma doença, na verdade é uma manifestação daquilo que ela traz no seu psiquismo. Então alterações neurológicas, metabólicas, gástricas, cardíacas, neurológicas, físicas de um modo geral, né? Então nós vamos encontrar ali, enquanto a medicina procura tratar dos sintomas e a psicologia tratar da mente do indivíduo naquele momento, a doutrina vem e mostra que além do físico e além do psicológico, tem o espiritual, que é esse elemento principal que precisa ser tratado através da sua reforma íntima. Então esse é o medicamento principal que as nossas ciências ainda precisam descobrir para poder trazer uma reforma do espírito, né? Mas vamos em frente. Houve nova pausa, a fim de elucidar-me mais especificamente quanto ao drama em estudo. Assim, reunindo argumentos simples para o meu alcance, deu curso às explicações informando. Como veremos mais tarde, a ação perturbadora do nosso pupilo
foi muito grave em razão do uso desordenado do sexo, tombando em degenerescência glandular que lhe afetou os testículos, facultando o surgimento de uma fibrose perniciosa, bem como de uma atrofia nos tubos seminíferos daqueles órgãos em face de uma deficiente produção do hormônio gonadotrópico do lobo anterior da hipófise. Né? Então, se o Dr. Bezerra simplificou para o Manuel Filomeno de Miranda entender, falando essas coisas, imagina para nós, teria que desenhar. Né? Mas, de qualquer forma, fala exatamente sobre essas alterações, né, o desequilíbrio grave que ele vivenciou no campo genésico, fazendo com que o seu corpo também sofresse, né, pelo abuso das ações no passado. Provavelmente a gente pode aqui trazer uma imagem do passado, como ele sendo, por exemplo, ou um senhor de escravos, ou alguém que trabalhou numa fazenda que tinha escravos, provocando estupros, por exemplo, né, nas mulheres que estavam na condição de escravas, e fazendo isso de uma forma sucessiva, repetitiva, desequilibrando não apenas moralmente, mas também se desequilibrando espiritualmente, o que afetaria, nesse caso, né, os seus centros de força no corpo perispiritual. E aí, então, nessa nova reencarnação, ele trazia tudo aquilo, né, como eu falei para vocês, é aquela máquina, um carro, por exemplo, completamente desalinhado em todas as suas funções, em que o motorista pouco pode fazer e, mais ainda, o próprio motorista traz alterações. É como se fosse um motorista alcoolizado num carro completamente desregulado. É mais ou menos o que acontece nessa condição em que nós vemos, em que o motorista seria o espírito e o carro seria o organismo, totalmente alterado por causa desse comportamento que ele teve no passado e de lá para cá trazendo, né, todos esses distúrbios. Vemos aí a mente espiritual, consciência de culpa, interferindo na constituição orgânica e dando curso a etiopatogenias detectadas pelos cientistas nas suas nobres investigações. Né? Então, ele colocou aqui para nós 2 pontos, né? A etiopatogenias detectadas, quer dizer, a origem das doenças que foram observadas pelos médicos, mas nós vemos principalmente a mente espiritual com essa consciência de culpa interferindo no organismo e ali sendo então a origem, a causa de todo esse sofrimento. E aí nós vamos lembrar mais uma vez, né, que não é um sofrimento individual, mas é um sofrimento coletivo, né, e nesse coletivo envolveria ele, por exemplo, a sua mãe, que era a mãe ali dedicada, uma mãe amorosa, mas que sofria pelo sofrimento do filho. E a gente vai lembrar André Luiz, né, dizendo para nós que toda vez que nós encontramos um paciente, um familiar problema, né, um familiar difícil, nós temos responsabilidade no desequilíbrio que ele mostra agora nesse comportamento. Nesse caso, então, ela, como mãe amorosa, salvo se ela fosse um espírito muito elevado e se colocasse na condição de uma missionária, fora isso, ela é uma pessoa que hoje se dedica, se devota totalmente ali ao filho, mas ela teve no passado também o seu ingrediente de culpa. Né? Então ali é uma ligação familiar que nós encontramos naquela coletividade. E a gente vai lembrar também, lá no livro Obras Póstumas, né, quando o Kardec traz para nós aquela mensagem falando sobre expiações coletivas, em que nós temos ali o indivíduo vivendo a sua própria experiência, né, expiatória, mas ele vive também uma experiência do grupo menor, que é o grupo da família, e depois ele vive também uma experiência no grupo social onde ele se encontra. Então o indivíduo reencarnar numa família, reencarnar num departamento, num lugar social, por exemplo, numa cidade, ele tem ali a responsabilidade, né, de estar vivendo naquele lugar. Por que ele vive naquele lugar e não em outro? Né? Então essa é que é a questão que a gente acaba analisando. A ação obsessiva por parte dos cobradores desencarnados contribui para o baixo consumo de oxigênio, a anemia secundária e outros distúrbios que são registrados nos pacientes esquizoides e que, em Carlos, são habituais, porque a ingestão dos fluidos perniciosos
intoxicam-no, levando os órgãos a funcionamento alterado, inclusive a lentidão do fluxo sanguíneo, com ingerência fluídica no sistema enzimático do organismo. Então, trazendo aquele exemplo do carro desequilibrado, do carro totalmente desalinhado, com aquele motorista embriagado, ainda o combustível que é colocado nesse carro, é um combustível de pouca qualidade, que faz muito mais mal do que bem. Né? Então tudo isso acaba tendo essa somatória de fatores. De qualquer forma, colhido pelas malhas da rede que teceu, com os fios da perversidade, o nosso defraudador das leis retorna ao educandário abençoado para recompor o esquema de equilíbrio e ordem que vigem em toda parte. Foi muito sábia a mentora amiga propondo, em primeiro ato, a desobsessão, para depois serem aplicadas outras fluidoterapias ao lado da medicamentosa e da psicoterapia que a doutrina espírita pode propiciar, com excelentes resultados, a depender de fatores vários, como do próprio paciente, quando possa optar pela ocupacional, dedicando-se ao serviço de benemerência e de abnegação em favor do próximo, pelo qual granjeará méritos que influirão na regularização de suas dívidas, pela diminuição dos seus débitos. Então aqui vai falando para nós então que primeiro começa a parte de eliminar aquele fator externo que traz tanto desequilíbrio. Nós acompanhamos inclusive essa mesma situação lá no livro Nas Fronteiras da Loucura, em que a nossa jovem, Noemi não, esqueci o nome dela, em que aquela jovem personagem, que chegou naquele caso grave, internada naquele manicômio, a primeira ação que os espíritos tiveram então foi afastar aqueles que eram os obsessores, para depois começar a fazer um trabalho de recuperação orgânica e também perispiritual, para depois então trabalhar no espírito no resgate de suas dívidas. Aqui a mesma coisa acontece também, é aquele processo em que primeiro afastam-se os fatores exteriores, depois trabalha-se o organismo físico e perispiritual, e depois então, para quando ele tiver consciência e lucidez para usar o seu livre-arbítrio, optar pela ocupacional, que no caso aqui é a dedicação do trabalho de benemerência e abnegação em favor do próximo, porque aí sim ele começa a se transformar moralmente. Então um processo bem claro, um processo bem natural, que nós vamos encontrar em todas as situações. Então primeiro espiritual, fator externo, depois o fator orgânico e, claro, quase que simultaneamente a questão do livre-arbítrio, para quando o espírito estiver bem, ele próprio começar então a trabalhar pela sua reconstrução. Não devemos, como é sabido, agasalhar ideias otimistas exageradas quanto à recuperação da saúde mental do nosso doente, considerando, sobretudo, que a estada na Terra é apenas breve período no programa da vida. Não é importante que os resultados de qualquer cometimento espiritual sejam manifestos salutares, enquanto se esteja no corpo, de acordo com o desejo imediatista das criaturas humanas, cuja visão da realidade é unilateral e limitada. Estamos construindo para a eternidade, e o nosso compromisso de realização não tem limite de tempo, nem se subordina a espaços de interesses afetivos, pessoais. Encontramo-nos engajados na tarefa de edificação do bem nas alturas, lançando os alicerces do mundo novo de amanhã, sem pressa, mas sem receios ou negligência. O presente é oportunidade para agir, enquanto o amanhã é de Deus. Então aqui, nesse ponto, o Dr. Bezerra diz que todo o esforço será empreendido para que ele seja auxiliado naquilo que ele precisa. Mas não esperemos que haja resultados de imediato, exatamente porque o que vai acontecer na recuperação desse espírito é um trabalho moroso, um trabalho lento, um trabalho árduo que tem que ser feito. E os resultados não necessariamente surgirão de imediato.
Então, embora a mãe receba ali todo o apoio, todo o amparo de que ela precisa para poder auxiliar o filho, a realidade é que para esse trabalho, mais uma vez aqui para nós, não devemos, como é sabido, agasalhar ideias otimistas exageradas quanto à recuperação de saúde mental do nosso doente. Porque o período que ele passa aqui na Terra é aquele período, como a gente já conversou outras vezes também, em que uma reencarnação é a própria terapia. Ele não reencarna para fazer um tratamento e depois desencarnar como um espírito pronto. Pronto no sentido de já ter recuperado daquilo que ele tanto provocou de desequilíbrio no passado. Muitas vezes uma reencarnação inteira é o início de um processo. Então ele é conduzido ao corpo físico, fica nesse estado muitas vezes quase que nulo em termos de evolução moral, de crescimento intelectual, porque o trabalho que ele tem que fazer é um trabalho que precisa daquele período de estacionado, de estar estacionado. Estacionado no sentido de vermos assim, poxa vida, aquela reencarnação daquela pessoa, praticamente ele não aprendeu nada na vida. Na verdade, o aprendizado foi muito profundo, né? Mas é um aprendizado que nós não vemos de acordo com aquilo que nós estabelecemos como referência no mundo físico. Então a gente acha que alguém que tem uma existência produtiva é aquele que enriqueceu, é aquele que construiu patrimônio, é aquele que formou família e coisa e tal, e de repente a pessoa olha para a vida dele e fala assim, poxa, minha vida foi uma vida tão pouco produtiva. Mas produtiva em que sentido? No sentido exterior? No sentido material ou no sentido moral? Para muitos de nós percebemos esse crescimento moral, mas para outros espíritos, como é o caso do Carlos, por exemplo, a sua reencarnação, aquele estágio que aparentemente para nós se mostra estacionário, para ele é a oportunidade de começar esse processo de reequilíbrio. Então, como a gente tinha comentado outras vezes já, o espírito reencarna. Naquele momento ele não cresce espiritualmente no sentido de grandes conquistas, exatamente porque os erros do passado continuam sendo para ele uma prisão. E ele só vai conseguir avançar na sua evolução quando ele se libertar dessa prisão. Então o trabalho que ele tem que fazer é um trabalho de autolibertação, para depois ele trazer um planejamento reencarnatório que vai trazer elementos que para ele realmente são valiosos em termos de evolução. Não adianta a gente querer pegar, por exemplo, né, o que acontece com um aluno. Aquele aluno que é limitado na escola, não adianta querer apresentar para ele, oferecer para ele um planejamento pedagógico para que ele aprenda grandes matérias e faça isso, faça aquilo, porque ele não está pronto para isso ainda. Não adianta querer estimulá-lo a avançar para outros anos, outras séries na escola, se ele não conseguiu ainda absorver o conteúdo daquela série em que ele se encontra. Para esses casos, então, muitas vezes um espírito leva 1, 2, 3 encarnações nessa condição, entre aspas, estacionada, apenas para fazer aquele trabalho interno. É como se fosse aquela empresa que baixa as portas e coloca a placa, fechado para balanço. E ele fica ali durante um tempo, fazendo ali toda a parte de contabilidade, toda a parte de organização, para somente depois abrir as portas e começar a praticar realmente a sua função como uma empresa comercial. No nosso caso é assim. Então, no nosso planejamento reencarnatório, muitas vezes não tem planos evolutivos no sentido de fazer com que nós cresçamos, ascendamos nessa grande jornada evolutiva, mas para ficar estacionado para resolver coisas do passado, que nos prende naquele momento. Então, para muitos espíritos é assim. E é exatamente o que o Dr. Bezerra comenta aqui para nós. Não é importante os resultados de qualquer cometimento espiritual que sejam manifestos salutares. O que importa é aquilo que acontece interiormente dele. Fabi colocou isso, mostra como a gente precisa ser mais manso com relação a situações que não podemos mudar, inclusive aquelas de sofrimento. Compreender que mudanças têm seu tempo de acontecer, compreender a vida encarnada, que a vida encarnada é um período tão curto, né? Compreender que Deus cuida da gente
o tempo todo, até nos momentos mais difíceis, né? Quanta coisa para compreender e trazer para a vida. O detalhe, né, Fabi, é que como nós temos uma visão limitada da nossa vida, né, porque nós acreditamos que o berço e o túmulo é o começo e o fim da nossa existência. E para isso nós queremos que os resultados aconteçam nesse momento. Mas quando nós estudamos a doutrina e começamos a despertar nossa consciência para essa nossa imortalidade naquele tempo que vem muito antes do nosso nascimento, aqui no nosso planeta, e aquilo que vai muito além da nossa morte aqui no nosso planeta, na teoria nós temos essa compreensão, mas a nossa mente se encontra focada nessa nossa realidade. Portanto, por mais que nós estudemos a parte teórica, que nós compreendamos, as nossas percepções só captam aquilo que acontece nesse momento da nossa vida. Então quando a gente fala assim, tudo acontece no tempo de Deus, mas eu quero que aconteça agora, porque eu quero ver isso, eu quero sentir isso. Então, embora a gente não consiga mudar essa nossa percepção, a gente muda o nosso entendimento. E nessa mudança de entendimento, a gente começa a se tornar mais paciente, mais perseverante, mais compreensivo, ou tantas outras virtudes que vão se desenvolvendo. Esperando que as coisas aconteçam no seu tempo, e a gente então dá aquela acalmada e vai fazendo as coisas da melhor forma possível, com essa ideia de crescer dentro das nossas possibilidades, mas respeitando aquilo que nós não conseguimos ainda alcançar, aquilo que foge do nosso domínio. Né? Então isso que ele traz para nós de lição nesse trecho. E avançando. Então, mais uma vez, né, o presente é nossa oportunidade para agir, enquanto o amanhã é de Deus. Então façamos o nosso presente o melhor presente que existe. E aí a gente vê que o tempo de Deus depende da nossa boa vontade, literalmente, né? Vontade de mudar, de se melhorar, de se ajudar, de compreender a vida, né? Então são essas ideias que já trazem para nós uma visão bastante produtiva, bastante valiosa, a mudança no nosso modo de pensar. Silenciou o prestimoso guia e eu me encontrava extasiado. Naquele recinto humilde, longe dos brilhos enganosos, da fatuidade e da presunção, esses espíritos mais aferrados às impressões físicas e mais imantados às necessidades materiais, fulgia peregrina luz de amor e realizava-se um labor respeitável, no qual se confundiam as dádivas do alto com as necessidades mais imediatas das criaturas. Né? Então, o Filomeno, ele comenta que naquele centro, naquela instituição, naquele terreiro, tão simples, tão humilde naquela periferia, atendendo pessoas, ali sem qualquer, muitas vezes, consciência dessa realidade, nós vemos ali as leis de Deus, especialmente nesse campo moral, sendo aplicadas na sua máxima expressão. É como se nós pensássemos, né? A gente tenta olhar para os confins do universo, tentando encontrar ali grandes fenômenos, e na verdade dentro de nós, dentro de um átomo, dentro de uma célula, as mesmas leis que acontecem em grandes proporções no universo, acontecem dentro de nós. E ali naquele pequeno centro, as mesmas coisas acontecem da forma como aconteceria em toda a humanidade. As leis sendo aplicadas. E ali principalmente o amor, que é essa lei maior, que nós ainda estamos aprendendo a compreender, esse amor ali se mostrava em ação, mobilizando as forças de todas aquelas pessoas que se dedicavam àquelas tarefas. Enquanto dialogávamos, diversos consulentes eram atendidos conforme as necessidades que os afligiam, né? Então, enquanto o bate-papo vai acontecendo, o trabalho segue, né? Então, os espíritos atendendo, as pessoas participando, as músicas lá no centro, tudo ao mesmo tempo. A noite avançava. Faltava ainda um jovem que foi introduzido no recinto, apresentando-se muito angustiado, em razão do tormento que o assinalava. Havia nele mágoa e constrangimento que não conseguia ocultar.
interessei-me pelo seu estado e aproximei-me para auscultar-lhe melhor a alma sob a anuência do Dr. Bezerra, sempre abnegado. Então não é o espírito curioso que vai sondar a intimidade de um paciente que chegava no centro, mas ali era aquele trabalhador que usava aquela curiosidade produtiva com permissão do Dr. Bezerra para poder conhecer um pouco da história daquela pessoa que chegava. Então, o trabalho imediato de Carlos e da Dona Catarina, já foi então ali resolvido naquele momento. Então, Dona Catarina já foi orientada, Carlos foi levado até lá, recebeu o tratamento, ali os espíritos que estavam com ele seriam trabalhados ali na reunião de desobsessão. Então, naquele momento, o trabalho foi feito. Mas outros trabalhos continuavam em paralelo. Então, esse rapaz que chegava, o moço não chegara aos 20 anos. No entanto, exteriorizava ondas sucessivas de dor moral, o que me sensibilizou de imediato. Sem saber como dirigir-se à entidade que o recebia, permaneceu em silêncio externo, enquanto a mente excitada derramava os clichês do seu dia a dia impressos com vigor. Num exame perfunctório, num exame superficial, pude apreender-lhe o motivo da agitação interior, identificando as personagens que se moviam na sua tela mental, produzindo-lhe tormentos sem nome. Sensível, estava travando uma luta que envolve um número incontável de criaturas terrenas no processo de reeducação em que se encontram incursas por impositivo da evolução. O seu problema era-me conhecido e já o houvera examinado em uma outra obra. Como, porém, cada ser é um universo à parte e cada experiência constitui alentador capítulo no livro das existências, acompanhei a sua narração ante a orientadora espiritual, que deu início à conversação com elevado respeito pelo jovem sofredor. Então aqui, o que o Filomeno coloca é que um caso desse jovem, por exemplo, era um caso conhecido, não era nada inédito. Porém, o que ele coloca é que cada ser é um universo à parte. Então, embora os casos possam ser semelhantes, os agentes que atuam nesses casos são pessoas diferentes, com capacidades diferentes, tomam decisões diferentes pelo uso do seu livre-arbítrio. Então, por isso, o Filomeno dá uma atenção especial para poder acompanhar esse caso, e, claro, para ele próprio, fazer ali as devidas comparações e entender exatamente os caminhos em que cada um é levado pelas próprias escolhas. Terminamos então aqui o capítulo número 4. Vamos emendar aqui para o capítulo 5 já. Sombras e dores do mundo. O trânsito de entidades vinculadas aos serviços da instituição era expressivo. Operários do socorro fraterno movimentavam-se, ágeis, atendendo os adversários de alguns dos presentes, e, enquanto se executavam rituais específicos, havia alterações de atitudes e promessas de renovação dos mesmos sob protestos de honesto esforço pessoal. Muitos dos espíritos para ali conduzidos eram membros de esdrúxulos cultos que conservavam além do corpo em regiões circunvizinhas da Terra, onde terríveis obsessores treinavam-nos para os lôbregos processos de vingança. O vampirismo desenfreado constituía recurso de sustentação dos filiados à grei hedionda, na qual, mediante fenômenos de ideoplastia e telementalização e hipnose, se consumavam programas da mais vil qualidade, enredando desencarnados entre si e criaturas domiciliadas no corpo, que mantinham comércio mental com essas cruéis extravagâncias. Então a gente vai lembrar aqui do poder mental desses espíritos, como foi colocado aqui. 3 expressões que foram utilizadas, Então, ideoplastia. Então começavam a criar, a plasmar determinadas ideias,
telementalização, transmissão de imagens que eles então absorviam, e a própria hipnose, que é aquela ação contínua e intensa, fazendo com que aquele indivíduo então absorvesse as ideias do outro e assumisse isso como sendo o seu comportamento. Então era um controle mental dos mais agressivos, e aqui ele fala para nós, né, sobre esse grupo de espíritos. Olha só que interessante. Muitos dos espíritos para ali conduzidos eram membros de esdrúxulos cultos que conservavam, além do corpo, em regiões circunvizinhas à Terra, onde terríveis obsessores treinavam-nos para os lôbregos processos de vingança. Nós vimos nos bastidores da obsessão Teofrastos, né, que nós acompanhamos, e outros espíritos também nessas regiões espirituais, que faziam ali um curso, né, uma faculdade para a formação de obsessores, entre aspas, tudo isso, né? Exatamente ali ensinando técnicas, né, de influência mental, de manipulação magnética, manipulação fluídica e outras práticas que nós sequer imaginamos. Mas que todos eles, então, atuavam de uma forma bastante agressiva, né, para poder ter ali, né, os seus objetivos, alcançarem os seus objetivos, que eram exatamente ali os processos de vingança. Esse vampirismo desenfreado que ele também coloca fazia parte também. Então não apenas você transmitir ideias, manipular fluidos, fazer ali hipnose, mas também o vampirismo, querer drenar ali, né, as energias daquela pessoa, os fluidos daquela pessoa, fazendo com que ela, com o passar do tempo, fosse minguando ali na sua vitalidade, né, para poder viver a sua vida. Daí então tantas e tantas doenças que começavam espiritualmente e acabavam depois se tornando, né, se somatizando no corpo físico, fazendo então com que o indivíduo fosse então realmente adoecendo fisicamente, até o momento que muitas vezes era levado até a desencarnação, pela gravidade da questão que ele vivenciava. E continua. Oportunamente visitávamos alguns desses núcleos, onde a hediondez superava tudo que a imaginação em desequilíbrio pudesse conceber. E aqui é uma imagem bastante drástica que o Filomeno traz para nós. Esses núcleos no mundo espiritual, essas comunidades, essas coletividades no mundo espiritual, onde a hediondez acabava predominando, né? Ou seja, o ódio, o desequilíbrio, aquilo tudo, né, que a gente poderia encontrar da pior ação que um espírito pode ter pelo outro, ou um ser humano pode ter pelo outro. Tudo aquilo que nós vemos no nosso mundo nada mais é do que um pálido reflexo daquilo que realmente acontece nesses lugares, né? Então, para nós não temos aqui imagens que possam ser comparadas com essa realidade. Ali estagiavam à noite, sob coação, diversos indivíduos encarnados, que as drogas alucinavam, a eles conduzidos por sutilezas de inspiração perniciosa, produzida por comparsas do além, e que, no contubérnio existente, encontravam estímulo para a divulgação na Terra dos estereótipos dos desconcertos morais e emocionais que as suas expressões artísticas canalizavam. Olha só então, hein? A gente já chegou a falar sobre isso, né? Que muitos indivíduos aqui no mundo físico, através do desdobramento espiritual, vão ter no mundo espiritual contato, relações, inspirações com entidades desses núcleos, para que quando então retomassem a sua vida como encarnados, trouxessem para cá também, né, e colocassem em prática nessas demonstrações, por exemplo, expressões artísticas. E aí nós vamos encontrar na arte como um todo, especialmente naquela arte que é capaz de alcançar as massas, através de músicas, através de filmes, através de programas, de literatura e de outros tipos de manifestações artísticas, para que traga para as pessoas que consomem essa arte, que consomem esse produto,
essa influência que faz com que haja uma alteração no nosso comportamento, degenerando cada vez mais a nossa sociedade e, na verdade, degenerando cada vez mais cada um de nós individualmente quando nós nos entregamos a esses excessos. Então, a relação que existe entre mundo físico e mundo espiritual, nessa influência contínua que existe entre essas duas dimensões. Claro que a gente vai lembrar sempre que essas influências também existem de uma forma positiva. Claro, quantos de nós, em desdobramento, chegamos ao mundo espiritual absorvendo valores, absorvendo instruções, ensinamentos, assumindo compromissos de trabalhos nobres. Então, cada grupo vai se afinizando de acordo ali com as suas condições, né, o seu estágio evolutivo. E aqui, então, ele vai falando, trazendo para nós uma descrição. Aqui, claro, né, não está focado nos casos que nós estamos estudando, mas o Filomeno traz para nós uma visão daquilo que ele percebe no plano espiritual. Né? Então, da realidade do que é a vida no mundo espiritual e qual é a realidade da relação que existe entre essas duas dimensões. Mais uma vez, vamos lá. Aqui só para esse trecho que nós lemos agora aqui, né? Então ele diz assim para nós no final: ali estagiavam à noite sob coação. Coação, então eram indivíduos que eram levados, arrastados a esses ambientes pela relação que eles tinham. Diversos indivíduos encarnados que as drogas alucinavam, e a gente vê então artistas, atores, músicos, né, que se entregam aos excessos, né, dos tóxicos, e no mundo espiritual, presos a esse mesmo tipo de afinidades, recebem essas inspirações cada vez piores. Então, a eles conduzidos por sutilezas de inspiração perniciosas, produzidas por comparsas do além, e que no contubérnio existente na relação entre eles, encontravam estímulo para a divulgação na Terra dos estereótipos dos desconcertos morais. Se nós temos ali o concerto, que é exatamente ali um concerto musical, por exemplo, aqui nesse caso são os desconcertos morais. E a gente vai ver aqui no caso, né, o que o Manuel Filomeno faz de referência para nós, seria, por exemplo, esses shows musicais em que existe ali uma influência altamente negativa e tóxica por parte dos artistas, suas músicas, suas melodias, suas condutas, para aqueles que consomem. Nesse caso em especial, né, a nossa bela juventude, que acaba se entregando, infelizmente, a esses excessos. Então, estereótipos dos desconcertos morais e emocionais que as suas expressões artísticas canalizavam. Aqui daria, né, dona Miriam, um belo estudo, né? Falar sobre isso. Posturas exóticas, música estridente e primitiva, gestos selvagens e caracterizações aberrantes, em assodamento às manifestações do sexo ultrajado, naqueles redutos se originavam, recambiados para os palcos do mundo, em bem urdida propaganda para alcançar as mentes juvenis, desarmadas dos recursos defensivos, a estimular-lhes os instintos, anulando-lhes os mecanismos da razão. Ases da informática moderna, que lideram larga faixa de desavisados pelos veículos da comunicação de massa, solicitando mais ampla, sempre infinita liberdade para o vulgar, o agressivo, o servil, eram, por sua vez, vítimas de severos títeres do mundo espiritual inferior, que se locupletavam na rapina de energia daqueles que se lhe vinculavam espontaneamente. Então aqui ele vai falar algo muito interessante, que nós hoje vivemos isso como parte da nossa realidade. Que é que para nós, os ases da informática moderna. Hoje o que nós observamos? As redes sociais, em que através da tecnologia nós vemos ali esse material circulando de uma forma totalmente livre, influenciando a mente das pessoas,
provocando, né, esses distúrbios emocionais que se vivem em função desse conteúdo que é propagado de uma forma tão natural, né, a agressividade, condutas, materiais que são transmitidos, né, então aqui mostrando essa influência que existe do mundo espiritual, já que, como nós vimos lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, não é somente no dia a dia, mas é na elaboração desse projeto de influência da própria sociedade. Encontrando ali, nós pegamos, por exemplo, se nós pegarmos em termos de comportamento dos adolescentes e jovens de 30, 40 anos para aquilo que nós encontramos hoje, nós vamos encontrar suicídios, drogas, gravidezes, violência que acontece com crianças de 10, 11, 12 anos de idade. Então isso é para nós extremamente grave. A gente percebe que tudo isso é parte dessa conexão que existe entre as duas dimensões. Então ele já falou sobre a arte, já falou para nós sobre a tecnologia, e ele fala para nós aqui também: campeões do cinismo, sempre vanguardeiros da corrupção e da insensibilidade para os valores éticos da vida, técnicos na ironia e no menosprezo às conquistas da moral e da justiça, eram frequentadores habituais, por sintonia psíquica, daqueles grupos em que renovavam experiências sórdidas, retornando depois ao corpo, sempre ansiosos e insatisfeitos pelo vivido, padecendo irrefreável avidez pelo novo gozar. Então ele vai mostrando aqui essa realidade, né? Então, somente esse trecho que nós lemos agora, no início desse capítulo, já seria ali um início de um roteiro que poderia trazer para nós um panorama bastante assustador do mundo espiritual. Claro que mostrando aquilo que está muito mais ligado ao nosso comportamento aqui no nosso mundo. Mas nós vamos encontrar também, mais uma vez, grupos, núcleos do mundo espiritual de espíritos inspiradores, protetores, né, que trazem para nós essa renovação de valores. Mas aquilo que nós vemos hoje na nossa realidade é exatamente isso. Eu já comentei com vocês sobre livros que falam, né, da relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, especialmente no tema guerras. Né, Leon Denis fala sobre isso, Abel Glasser também já trouxe para nós, né, com o próprio Caibar, trazendo uma descrição também do plano espiritual, das articulações bélicas que acontecem no plano espiritual, que acabam depois se manifestando, refletindo no nosso comportamento aqui no mundo físico. Então isso mostra também a quantidade de espíritos que fazem as suas tramas no mundo espiritual o reflexo daquilo que acontece, por exemplo, em guerras entre nações, como a gente vem acompanhando hoje. Conflitos internos em nações, como nós vemos hoje. Então nada mais são, como lembra Kardec, né? Quem são os espíritos? São os homens que morreram, levando suas mesmas ideias, seus mesmos sentimentos, suas mesmas ideologias, que nessa relação com o mundo material acabam aqui se manifestando. E ele continua: mulheres que se guindavam à popularidade, aclamadas pela coragem de seus depoimentos e pela conquista de posições igualitárias às do homem, maquiladas e exibindo falsa felicidade decorrente de triunfos que as amargavam interiormente, eram serviçais dos mesmos núcleos, onde se submetiam a terríveis processos de abastardamento moral, dominadas por mentes soezes, que as exauriam, obrigando-as ao prosseguimento dos espetáculos torpes, nos quais atraíam maior número de símiles para o alargamento da faixa das aberrações. A maioria delas, certamente, trocaria toda a ilusória notoriedade de que desfrutavam, caso fruíssem a segurança de um lar, de um afeto, de uma família, que combatiam como instituições falidas por mágoa insufocada de os não possuir. Recordamo-nos de uma dessas criaturas que vimos, num dos seus programas hebdomadários, seus programas semanais, na televisão, invectivando contra a moral,
que chamava Decadente, e exibindo indivíduos paranoides, atormentados de vários tipos, para espetáculos grotescos com que divertiam os jurados e o grande público, igualmente ansioso pelo fecenino e brutal, esplendendo beleza no corpo, mas cujo ser interior, alterado por deformidades que lhe imprimiam a mente e o conúbio obsessivo, chegou a chocar-me. Veio-me à mente a trágica história do retrato de Dorian Gray e seu macabro pacto com Mefistófeles. Não estaria ali o panorama real da composição dramática imaginada por Oscar Wilde? Aqui vale a pena a gente parar por aqui, mas eu queria trazer para vocês um pouquinho, desse resumo do que é essa história do retrato de Dorian Gray, que a gente já chegou a comentar sobre isso há muito tempo, mas ele é uma história que eu peguei aqui para vocês. Vamos dar uma lidinha rápida nele para a gente poder contextualizar. Mas qual é a relação que o Filomeno faz com a história de Dorian Gray? Em que você, entre aspas, faz esse pacto com Mefistófeles, esse pacto, entre aspas, diabólico, em que você, pela beleza exterior, você sacrifica os seus valores. Entre aspas, de novo, você venderia a sua alma. Então vamos acompanhar aqui fazendo essa relação, porque o que Filomeno destaca para nós é que muitas pessoas, quando encarnadas, vivem aquele espetáculo, aquela beleza exterior, aquela sensualidade, mas espiritualmente são seres que estão se degradando cada vez mais. Então vamos acompanhar aqui para a gente poder encerrar o nosso estudo de hoje. Então diz assim para nós, recorri aqui à nossa IA, que trouxe aqui um resumo do retrato de Dorian Gray. A história do retrato de Dorian Gray é um romance gótico, escrito pelo escritor irlandês Oscar Wilde, publicado pela primeira vez em 1890. O livro é conhecido por sua abordagem filosófica sobre a moralidade, beleza e decadência humana. A trama gira em torno de 3 personagens principais: Dorian Gray, Basil Hallward e Lord Harry Wotton. Dorian Gray é um jovem protagonista do romance, um belo e ingênuo jovem aristocrata que se torna objeto de admiração e inspiração para o artista Basil Hallward. Basil Hallward é um talentoso pintor que fica fascinado pela beleza de Dorian e decide fazer um retrato dele para capturar toda a sua beleza e juventude. Aliás, sua juventude e inocência. Lord Harry Wotton é um aristocrata cínico e hedonista, amigo de Basil, que tem uma visão filosófica da vida e exerce uma grande influência sobre Dorian, levando-o a buscar prazeres e indulgências sem pensar nas consequências. A história começa quando Dorian Gray visita o estúdio de Basil Hallward para ver o retrato que o artista havia pintado dele. Ao admirar sua própria imagem na tela, Dorian expressa o desejo de permanecer jovem e bonito como no retrato, enquanto o retrato envelheceria e refletiria as marcas da sua vida. Esse desejo, aparentemente impossível, é magicamente concedido, e a imagem de Dorian começa a envelhecer e se deteriorar com as escolhas imorais e corruptas que ele faz ao longo do tempo. Conforme Dorian se envolve em uma vida de prazeres e excessos, ele se torna uma pessoa cada vez mais egoísta, imoral, cruel, deixando um rastro de destruição em seu caminho. No entanto, seu retrato retrata todas essas mudanças e mostra sua verdadeira natureza sombria. Enquanto o tempo passa, Dorian se torna cada vez mais preocupado com o retrato, pois ele representa a verdadeira essência de sua alma condenada. Em meio a esse conflito interno, ele tenta esconder o retrato para evitar confrontar a si mesmo e suas ações. A história culmina em um clímax dramático, onde Dorian finalmente confronta o retrato, e em um ato de desespero,
tenta destruí-lo, causando a sua própria morte. Quando o corpo de Dorian é encontrado, o retrato volta à sua forma original de beleza juvenil, enquanto Dorian Gray morre como um homem velho e grotesco. O retrato de Dorian Gray é uma meditação sobre a dualidade da natureza humana, a influência da sociedade, a busca incessante por prazeres e a decadência moral. A obra de Wilde provocou muitas discussões sobre a moralidade, a estética e a responsabilidade pessoal, tornando-se um clássico da literatura e uma das obras mais conhecidas do autor. Então aqui para nós, o retrato de Dorian Gray conclui para nós aqui, então esse trecho que nós estamos lendo, daquilo que é mostrado, então a beleza do mundo em contraste com a realidade do espírito. Então aqui, todos eles aqui então, o que o Filomeno traz para nós é essa visão daquele cenário naquela instituição, onde todas aquelas pessoas que buscavam ali auxílio, algumas de uma forma justa, outras muito mais movidas pelo egoísmo e tudo mais, se deparavam com essa realidade espiritual que ele descrevia para nós. A quantidade de espíritos que estavam ali presentes, acompanhando esses indivíduos que iam em busca de auxílio. Então, traz para nós ali essa visão bem interessante, bem filosófica dessa questão. Então é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso estudo de hoje. Continuaremos no nosso próximo